Os postos pluviométricos e pluviográficos representam informações de precipitação em um ponto representativo de uma bacia hidrográfica. Mas, para que nós possamos fazer o balanço hídrico em uma bacia, faz-se necessário que nós tenhamos a precipitação média sobre a bacia hidrográfica, sobre essa região de interesse. Então, nós temos que identificar agora, e vamos discutir, como é que nós transformamos esta informação pontual numa informação espacial associada às precipitações médias em uma dada região. Então esse é o nosso foco agora. Vamos discutir um pouco sobre isso. Então, um desafio que nós temos é que a chuva ela não é uniforme, porque se a chuva fosse uniforme na bacia hidrográfica como um todo, bastaria que eu amostrasse essa precipitação em um ponto e com isso eu teria informação do que acontece em toda a região. Mas a, a, a precipitação ela não é uniforme na bacia como um todo. Então a altura média precipitada vai variar de um lugar para o outro. Então nós vamos ter três metodologias para utilizar o que foi amostrado do total de chuva em cada um desses postos pluviométricos, que representam pontos distintos da bacia, e transformar essa informação da precipitação média na bacia. Quais são esses três métodos que nós vamos ter? Um é denominado de método aritmético, um outro é denominado de método das isoetas, e o terceiro, e mais usual no dia a dia da engenharia, é o método de Thyssen. Então, como operacionalizamos esses métodos? O primeiro método aritmético é um método extremamente simples. Qual é a lógica dele? A gente vai ter aqui a bacia hidrográfica, né? E nós vamos identificar quais são os postos pluviométricos que estão dentro da bacia hidrográfica. E a precipitação média na bacia é exatamente a média aritmética das precipitações acontecidas nesses postos. Então esse método é um método muito simples. Mas qual é a vantagem dele? Notória é a simplicidade. Mas ele também tem algumas restrições. A primeira delas é que os postos devem estar uniformemente distribuídos na bacia hidrográfica. Isso nem sempre é verdadeiro. Né? Se você pega a bacia amazônica, você vai ter uma distribuição espacial muito concentrada, próximo ao rio e em algumas regiões. Então, as regiões, aqui mesmo no Ceará, tem regiões onde você vai ter uma concentração maior de postos do que outras. Né? Regiões mais habitadas tendem a ter uma quantidade maior de postos pluviométricos do que região com população mais rarefeita. Um outro ponto é que você vai ter também que ter um terreno mais plano, sem grandes variações de níveis e valores até próximos à média por conta disso. Então, esse método aritmético ele vai ter aqui essas limitações. Então, em função disso, outros dois métodos ganham mais importância. Um segundo método é o método das isoetas. Então, o que é isoetas? Iso mesmo, etas chuva, linhas de mesma chuva. Então, você identifica na bacia hidrográfica, você traça linhas de mesma precipitação. Hoje pode ser feito automaticamente, a partir de identificar quais são as isolinhas a partir de uma interpolação que você pode fazer dessas informações da chuva dos postos pluviométricos. Depois você pode traçar as isolinhas. Então você teria aqui a área entre essas isolinhas, né? Que seria a área entre as isolinhas, e você teria aqui entre o isolinho e outro, você tem a área e você tem a precipitação média entre essas isolinhas, que vai ser a média, por exemplo, nessa casa aqui 60 e 70, a média aqui seria 65, e essa aqui seria a área de influência. Então entre essa isolinha e essa outra, essa aqui é a isolinha de 70, essa é de 80, nós teríamos 75 de média e aqui teríamos a área. Então o que você vai dizer é que a precipitação média na bacia é a média ponderada dessa precipitação média entre as isolinhas, ponderada pela área de influência, né? Que é a área de influência de cada uma dessas, que essa aqui é a 1, a 2, a 3 e a 4,
dividido pela área total. Então esse é o método das isoetas, né? É um pouco trabalhoso, mas ele é um método que opera. O terceiro método que é o mais usual é o método de Thyssen, né? Os aparelhos não precisam estar uniformemente distribuídos, cada posto será ponderado por sua área de influência. Como é que nós definimos a área de influência de um posto? A área de influência de um posto vai ser aquela área onde aquele posto é o posto mais próximo, né? Então a região de influência é definida pela proximidade, né? Cada local vai ter um posto que vai representar aquele local, e o posto que representa aquele local é o posto mais próximo daquele local. Então a gente vai identificar qual é a área de influência de cada um dos postos, multiplica pela precipitação daquele posto, então a média ponderada da área de influência pela área total, né, vai ser exatamente o peso dado a cada um dos postos, e com isso a gente calcula a precipitação média. Então esse método, inclusive, é um método que você vai aplicar para calcular a precipitação média diária, a precipitação média na bacia hidrográfica, a precipitação média diária, né, da bacia hidrográfica, a média mensal, a média anual. Então, como é que a gente traça essa área de influência? Então, você vai ter aqui um conjunto de postos. Você primeiramente vai ter esse segmento de reta que une desses dois postos. Então, se você colocar aqui no ponto central, né, desse segmento, você traçar uma perpendicular, todos os pontos, toda a região que está aqui mais próximo desse posto aqui é a região de influência desse posto, que estiver mais próximo desse posto aqui vai ser a região de influência desse posto. Então a perpendicular vai exatamente separar a área de influência desses dois postos. Então você vai traçando a perpendicular desse outro segmento, a partir daí você consegue, a partir daquelas perpendiculares, você consegue identificar a área de influência de cada posto. Então essa área aqui é a área de influência desse posto, e assim sucessivamente. Então essa área dividida pela área total é o peso dado a esse posto, e assim sucessivamente. Essa é a estratégia básica do tal do método de Thyssen, que é o método mais utilizado. Só existem esses três métodos? Não. Nós podemos hoje em dia, com o apoio do sistema de informações geográficas, utilizar outra metodologia. Nós podíamos criar, por exemplo, um reticulado, e para cada ponto desse reticulado dentro da bacia hidrográfica, nós poderíamos calcular pelo inverso do quadrado da distância qual era a precipitação naquele ponto, e com isso calcular a precipitação média. Então, sistemas de informações geográficos hoje facilitam e possibilitam outras metodologias de cálculo da precipitação média na bacia, né? Mas a gente tem aí essas três metodologias clássicas, e o método de Thyssen é o mais utilizado.